Olá pessoal, agora nós vamos ver a unidade 4 da etapa 1, que são os países platinos, né? Todos aqueles países que que fazem parte, né? Estão contidos dentro da bacia hidrográfica do Rio da Prata. A gente vai entender isso melhor. Então, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina são os três países que compõem a região platina, né? Ou os países platinos, dentro da América do Sul, né? Da realidade da América do Sul. Né? Nós vimos os países andinos, aqueles que fazem parte, né, que têm a Cordilheira dos Andes dentro do seu território. E o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, eles têm dentro do seu território a bacia hidrográfica do Rio da Prata, que historicamente, para o seu processo de formação cultural e econômico, foi fundamental para o estabelecimento dessas populações na questão do comércio, escoamento de produtos, né? Então a bacia do Rio da Prata, a bacia hidrográfica do Rio da Prata, tem um papel muito importante, sobretudo atualmente, para a economia desses países. Né? Então, esses três países têm a sua base econômica calcada na agropecuária, né, extensiva, a criação de animais e a produção de grandes monoculturas, geralmente de grãos, né, e eles já fizeram parte da mesma administração, né, esses países em um período colonial. Então, o seu processo de formação está ligado, seu processo de formação histórico está ligado também muito ao Rio da Prata. Vocês vão lembrar, pessoal, que a gente falou dos países andinos na aula passada. São aqueles países que têm a presença da Cordilheira dos Andes em seu território. Na fronteira do Chile com a Argentina, nós temos parte do território andino, né? A leste, seguindo a leste no território argentino, nós temos a Patagônia, que é uma região ainda de altitude, né? Geralmente clima frio e mais seco por conta da baixa pluviosidade, né? Com uma característica de vegetação muito específica, né? É uma região muito bonita, uma região turística também, por um incremento nesse quadro fitofisionômico, né, da Argentina. É uma região muito importante para o território argentino. Temos outras duas grandes regiões muito importantes, né, que abarcam esses países platinos, porém o Brasil também fazem parte dessas duas regiões. Vocês vão entender o Chaco, ou os charcos, né? É uma região que ocupa o norte da Argentina, né? O sul da Bolívia e parte do Paraguai. Né? Essa região, gente, aqui no Brasil é conhecida como Pantanal. Nada mais é como aquela área de pântano, né? Que em determinada época do ano ela se alaga, né? Enche, e dependendo da época seca, ela esvazia esse charco. Né? É uma área endêmica, só tem aqui no mundo inteiro, aquelas espécies de planta, aquelas espécies de animais, só tem ali no charco, né? Ou no Pantanal. Então é uma região muito específica e muito importante, principalmente biologicamente falando. Né? A gente tem uma variabilidade de espécies, tanto de animais quanto de vegetais, gigantesca. É uma região muito rica, com um solo muito especial. Né? Essa questão de encharcar o solo está muito ligado aos aquíferos, né? Aos aquíferos presentes na região, aquela água subterrânea. Né? Então é uma região muito importante, sobretudo na obtenção de água doce. Né? É uma região que vem sendo muito atacada pelas fronteiras agrícolas. São regiões planas, então é muito interessante para a produção agropecuária, tanto para o cultivo de grandes monoculturas quanto para a criação de animais. Né? E os pampas, pessoal, nada mais são do que os pampas, né? Os pampas uruguaios e os pampas argentinos. Nós temos pampas aqui também, lá no Rio Grande do Sul, né? Que é tudo a mesma região. O pampa que pega o Uruguai, grande parte das planícies uruguaias, os pampas argentinos e os pampas do Rio Grande do Sul, compreendem uma área plana, né, de baixa altitude, né, depende tem áreas que têm alta pluviosidade, muita chuva, tem áreas que têm menos chuvas, mas por ser uma área plana, né, e com pouca espécie vegetal, pouca densidade vegetal, é muito boa para a criação do gado, para a criação de animal, né? Então são os pampas, né? Os pampas do sul e da Argentina e do Uruguai, ou as pradarias, né? Os estepes que eles chamam. Tá? São regiões economicamente, cultural e economicamente muito importantes para esses países.
Com relação ao aspecto demográfico, pessoal, a concentração demográfica, ou seja, a concentração populacional, a maior parte dessa concentração acontece na região próxima à capital. Né? A capital da Argentina qual é? Buenos Aires, fica mais ou menos aqui, nessa região aqui, próxima ao estuário do Rio da Prata. Né? Só para vocês entenderem, pessoal, o Rio da Prata, ele desemboca aqui no Oceano Atlântico. Né? Aqui fica Montevidéu, a capital do Uruguai, e aqui a maior parte da população da Argentina, nessa zona urbana aqui de Buenos Aires, né? Urbana, Império Urbano de Buenos Aires. É uma população majoritariamente, em sua grande maioria, de origem europeia, né? Através dos espanhóis. Né? O incremento indígena na Argentina foi muito devastado, digamos assim. Né? A gente tem, dentre os países da América do Sul, talvez a Argentina seja Argentina, o Brasil e o Uruguai sejam os países com menor incremento da população indígena presente, né, nessa formação populacional. Tá? A maior parte das pessoas vivem nas cidades, então eu posso dizer que mais de 80% da população argentina se localiza aqui, ó, nessa região, próximo ao grande centro urbano argentino, tá certo? Que é a região de Buenos Aires. Pessoal, esse é o mapa político do Uruguai, né, com seus estados. Né? O Uruguai, se eu não me engano, ele é o menor país da América do Sul. Ele é equivalente a mais ou menos o tamanho do Rio Grande do Sul, né, do nosso estado, Rio Grande do Sul. A população do Uruguai basicamente está concentrada basicamente na região da cidade de Montevidéu, quase a metade, que eu vou marcar de vermelho aqui, ó, onde vocês podem ver no mapa de vermelho. Essa área é a área mais habitada, a região sul do Uruguai, digamos assim. Né? É um país também com majoritária população branca, né? Majoritariamente sua composição de população branca, muito pouco é o registro de mestiço, sobretudo questão indígena também, a gente encontra muito pouca quantidade. É uma população muito alfabetizada, uma população pequena. Se eu não me engano, atualmente eles estão com cerca de pouco mais de 3 milhões de habitantes. Né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem por volta de 280 mil habitantes, né? se eu não me falha a memória nesse momento. Então é uma população baixa. Né? Aqui, esse mapa é interessante que a gente pode ver o Rio da Prata, ó, aqui, ó, né? À esquerda, e ainda mais à esquerda, né? Aqui Buenos Aires, né? A gente pode ver aqui a capital da Argentina. Essa região é uma região muito habitada, né? Santa Fé, Córdoba, Buenos Aires, uma região de intensa habitação. Né? Já o Uruguai é uma população menor, concentrada aqui em Montevidéu, no extremo sul do seu território. Tá certo? Apenas fazer uma correção, pessoal. O Brasil hoje, atualmente, possui por volta de pouco mais de 214 milhões de habitantes. Tá certo? Mas vamos falar do Paraguai. Né? A população ocupa principalmente a região central do país, né? Essa área aqui, Assunção, Vila Rica, né? É onde você vai ter um maior incremento populacional ali dos paraguaios. Os paraguaios também têm um fato bem diferente da Argentina e do Uruguai. Né? Diferentemente desses outros dois países, o Paraguai tem um incremento populacional indígena muito maior. Né? Mais de 90% da população do Paraguai é mestiça, né, por conta da presença indígena. Né? Esse processo de modificação, né, do território, de domínio do território foi diferenciado no Paraguai. Então, no Paraguai você vai ter esse incremento indígena muito forte. Né? Mas também é uma população um pouco mais empobrecida. Né? A taxa de crescimento vegetativo é a mais alta dos três países, ou seja, onde a gente tem mais pessoas nascendo, né? Uma população em crescimento pleno. Tá? Então é isso. Vamos falar um pouco sobre os aspectos econômicos desses países. Né? Como eu já havia pincelado lá atrás, a agropecuária é muito forte nesses países. Né? A atividade primária, de produção primária, sobretudo da carne, né, e das grandes monoculturas, trigo, milho, soja, né, cereais. Então você tem esse incremento econômico muito forte dessa produção primária. Né?
Por quê? Pela presença dos pampas, como a gente já havia dito antes também, né? Lembra que os pampas são áreas planas, com baixa densidade florestal, ou seja, você tem espaço, né? Você não tem que fazer um trabalho tão forte em cima daquela terra para poder começar a cultivar. Né? É como se houvesse uma vocação natural daquele bioma para esse tipo de atividade. Né? Na Argentina e no Uruguai, isso é muito explorado economicamente, de forma que o Uruguai, né, a maior parte da sua indústria, da sua produção é primária. Né? Pelo contrário, a indústria no Uruguai não é tão forte. Né? Então isso é muito forte na Argentina. Para vocês terem ideia, mais da metade do rebanho dos bois, né, e de ovinos, né, que são ovelhas e cabras, estão situados na região dos Pampas. Né? Para você ver como essa região é importante para a economia, historicamente para a economia da Argentina. A indústria na Argentina ela é um pouco menos expressiva quanto à atividade primária, que a gente acabou de ver. Né? Ainda assim, a gente tem um desenvolvimento a partir da metade do século XX dessas indústrias. Né? Poucas jazidas, né, da questão de recursos minerais, né? Mas ainda assim é possível na região da Patagônia achar jazidas de petróleo, né? Que tem uma pequena produção nacional aí que é dependente da própria Argentina. Né? O gás natural e o carvão mineral também são retirados no seu próprio território em menores quantidades. Né? Muitas vezes parte dessa produção tem que ser complementada através da compra de outros países. Né? A energia elétrica também vem tentando acompanhar os movimentos industriais. Né? O problema é que na Argentina as áreas de produção de energia elétrica são muitas vezes distantes dos centros urbanos. Né? Então eles têm que investir aí naquelas linhas de transmissão, né, para fornecer melhor energia elétrica para esses centros, desenvolvendo assim ainda mais as indústrias nessas áreas de maior concentração de pessoas, né, ou maior concentração demográfica. Tá certo? Bom, também já havia pincelado antes, né, que as principais áreas industriais na Argentina são aquele eixo Buenos Aires-Rosário, né, que é onde você vai ter ali uma maior concentração demográfica, uma maior concentração industrial historicamente. Né. Córdoba também é conhecida pela questão petroquímica, enfim. Essas são algumas características da Argentina. Já o Uruguai, veja, enquanto a Argentina tem uma industrialização pouco expressiva, né, quando comparado com os países do mundo, né, claro que você tem grandes indústrias na Argentina, já o Uruguai ele tem na sua principal atividade econômica o quê? A pecuária, o principal incremento, que é a criação de animal. A exportação de carne e lã de ovelha, né, são os principais incrementos econômicos, né? Ou seja, as principais fontes de renda do Uruguai. Olha que interessante, não é a industrialização, né? Com certeza a questão do comércio e serviço é muito forte, mas a principal fonte de renda é essa atividade primária, sobretudo com o objetivo de exportação. Tá? E aqui a gente entende que a agricultura ela tem um desenvolvimento menor, né, dentro dos territórios do Uruguai do que a pecuária, a criação de animal. Realmente o que domina economicamente para o Uruguai é a criação de animal. Né? Gado, ovelha, cabra, porco em menores quantidades. Né? Você tem todo tipo de cavalo, né? Você tem todos esses tipos de criação animal. Em segundo lugar, você tem o desenvolvimento da agricultura. Né? Tem em pequenas quantidades. A gente tem ali as maiores produções, por exemplo, as oleaginosas, temos amendoim, avelãs, né? Arroz, os tubérculos, né? A beterraba e a batata, aveia, trigo, né? Você tem ali alguma produtividade, obviamente. Porém, o forte mesmo da economia no Uruguai, com vistas à exportação e ao incremento econômico do seu produto interno bruto, é a questão da criação animal. Né? A indústria também é pouco desenvolvida e o subsolo do país pode dizer que é pobre em recursos minerais e energéticos. Né? Não é um território rico, sobretudo também pelo seu tamanho, né? seu tamanho pequeno. Você não tem muitas áreas ali a serem exploradas e as áreas que tem
você tem uma escassez desses minérios aí, o que em algum ponto também influencia para o desenvolvimento tardio dessa questão industrial, tá? Então é bom deixar isso claro para a gente que o mais importante para a economia dos uruguaios realmente é a criação de animal. Agora vamos falar um pouquinho da América Central, né? Aquele continente pequenininho ali que fica entre a América do Norte e a América do Sul. Né? A América Central é muito específico, é um continente pequeno, mas muito diverso, com muitos países, sobretudo pela sua região insular. A América Central tem uma parte continental, que é essa que nós estamos vendo no mapa aqui, composto por Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Essa é a parte continental, pessoal. Né? A América Central tem também uma parte de ilhas, ou insular, que chamamos. Né? A gente vai ver agora. Então, gente, a América Central ela é um território latino, né, latino-americano, porque as bases das suas línguas, em sua maioria, são de línguas latinas, são de origens latinas, né? A maior parte dos países fala espanhol nesse continente, mas existem outras línguas também, tá? Ela é banhada a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico. É uma pequena faixa de terra, a parte continental, né? Temos a parte das ilhas também, que é considerado uma das regiões mais bonitas do mundo, que são as ilhas do chamado Caribe, né? Que é uma região muito bonita. A gente vai ver mais para frente. Os rios são pequena extensão, né? Alguns territórios são muito montanhosos, você tem poucas áreas de planícies, né? São regiões quentes que ficam localizadas nas áreas tropicais, com alta pluviosidade anual, muitas chuvas, regiões quentes com chuvas e de florestas tropicais em alguns países. Né? A gente pode ter a presença ali de florestas tropicais. A gente pode definir, como já havia falado, essa região como de clima tropical. Porém, como a gente tem muita diferenciação de altitudes, nem sempre, em todas as áreas dos países, a gente vai ter um clima tropical. Né? A gente tem a porção atlântica, né, que é mais úmida. Aquela região é uma região de produção de furacões também no mundo. Né? Você tem as águas do Caribe, são águas mais rasas, que produzem essa evaporação maior. Portanto, a gente tem um desenvolvimento, dependendo da época do ano, de furacões naquelas regiões. São regiões muito complexas do ponto de vista climático. Tá? Dentro dos próprios países, às vezes, você tem variações bem bruscas, né, daquele clima. Numa área de altitude você vai ter um clima mais ameno, depois você vai ter uma planície já mais quente, com maior presença de chuvas. Né? Então, são regiões muito variadas, até por conta da quantidade de terras, de características e de especificidades, né, desse continente. Aqui nesse mapa nós podemos ter acesso visual. Né? Aqui que a gente vai entender como funciona a América Central, pelo menos sua divisão política. Né? Tá aqui, eu vou marcar em vermelho para vocês, pessoal. Aqui eu vou começar pela parte continental. Belize, Guatemala, na sua fronteira com o México. Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Tá vendo aqui, ó? Panamá, que faz a ligação conosco aqui da América do Sul. Essa é a América Central continental. Esse outro pedaço, pessoal, é a América Central insular, que nós chamamos insular por conta das ilhas. Aqui a gente pode ver as Antilhas. Né? Aqui, Porto Rico, famoso país Porto Rico, República Dominicana, Haiti, as Bahamas aqui, ó, conhecido por ser um lugar muito bonito, né? Onde as pessoas que têm boa condição financeira vão passar suas férias, né? Numa cabaninha ali na beira da praia, aquela água azul, cristalina. É um lugar muito bonito, né? Turisticamente falando. Parte do incremento econômico desses países também vem do turismo, né? Aqui nós temos a maior ilha da parte insular da América Central, que é chamada Cuba, um país famoso também, muito bonito por suas praias, pelo turismo. Aqui Jamaica, né? Famoso também pela sua produção cultural. Né? Todos esses países, as Ilhas Bermudas, né? São famosos, o famoso Triângulo das Bermudas, né? Aquela região que o pessoal fala que os barcos somem, os aviões caem. Né? Então, toda essa região, essa área aqui, era uma área antigamente de muitos piratas, né? Talvez por isso surgem
essas lendas, né? Os piratas atacavam muitos barcos por aqui para roubar as riquezas dos barcos, né? Então, é uma região muito rica culturalmente, muito diversa em seus povos, na sua cultura, né? Muito interessante. A gente vai ver um pouquinho mais aqui. Olha que interessante, pessoal. Muito mais da metade, né? Muito mais de 55% da população que habita a América Central estão localizados nas Antilhas, na parte insular, né? Então, e essas populações têm um incremento indígena muito forte, né? Diferente da formação dos outros países, das Américas, obviamente, mas o incremento populacional indígena nessas populações, sobretudo nas ilhas, é muito forte, né? Na parte continental é um pouquinho diferente. Os países continentais eles têm características diferentes, sobretudo por conta da colonização espanhola, né? A própria religião católica que a gente vê aqui, ela é mais difundida nos países continentais, tá certo, pessoal? É interessante notar essa imagem, né? Olha esse lugar, olha essa água, né? Essa água dessa cor, com certeza, parte da composição da areia, da composição química da água, né? Naquele local, né? E tudo que compõe esse lugar, que se torna um lugar muito especial, né? Nesse sentido da beleza cênica, né? Mas com certeza, pela imagem, eu acho que é algum país na parte das Antilhas, na parte das ilhas, na parte insular, né? E não na parte. Posso estar errado, mas chutaria que essa foto é na parte insular, em algum país insular e não em algum país continental. Pessoal, é interessante observar que esses são países que tiveram seus processos de desenvolvimento muito atrelados aos países mais ricos, né? Eles foram muito explorados economicamente ao longo do tempo. Então, são países que têm o seu processo industrial muito pouco expressivo. Né? São populações, em sua grande maioria, de pessoas muito pobres, né? Sem acesso muitas vezes a serviços essenciais. Né? Pouca extração mineral, a gente tem algumas extrações minerais expressivos em alguns países, que a gente vai falar mais para frente, mas nada expressivo que torne, né, a América Central um grande produtor desse ou daquele minério. Né? Então, nós temos uma grande produção primária, né, muito forte, principalmente sobre produtos tropicais, né, os que a gente já conhece muito, né, cana, cacau, café, banana, são produtos banana. A América Central é um dos maiores produtores e exportadores de banana do planeta, né? Porque essas são culturas, todas essas culturas que eu falei são culturas de áreas tropicais, zonas quentes e úmidas, não é mesmo? Mas são territórios, né, podem ser considerados territórios pobres em mineração, né, de minérios, de extração desse tipo de riqueza, né? Com certeza, as atividades que mais expressivas nesses países são as atividades primárias, criação de animais, cultivo de espécies vegetais, né? E os serviços, comércios, né? Tudo aquilo ligado à indústria terciária, tá bom? Então, dentro desse contexto que a gente vinha falando, né? Dentro dessa baixa produtividade industrial na América Central, a gente tem um destaque para Cuba. Por quê? Cuba planta cana-de-açúcar, planta muitas áreas de cana-de-açúcar. E eles processam essa cana no seu próprio território, através de refinarias, né? onde produz o álcool, onde produz o açúcar, né? O açúcar branco, o açúcar de todo tipo. Essas refinarias ainda que em menor quantidade em Cuba, também representam talvez um dos maiores processos industriais ali desses países. Né? Nós temos também, em termos de tamanho, Cuba é o maior, como já havia dito, é a maior ilha dentro da parte insular da América Central. Né? Depois nós temos, em questão de tamanho, nós temos a República Dominicana, que é muito grande também, o Haiti e a Jamaica. Né? Porto Rico é um pouquinho menor, né? Mas ele tem suas especificidades. Porto Rico tem o seu território, o seu destino político e econômico bastante atrelado às decisões dos Estados Unidos. Né? É diferente desses outros países. É importante denotar esse processo histórico. Né? A gente acha que todo mundo foi colonizado do mesmo jeito, a história é a mesma para todo mundo e não é bem assim. Né? O próprio diferente da realidade da América Central, o Haiti ela é uma república, considerada uma república
negra, né? Eles falam francês, mas eles falam também o crioulo haitiano, que é uma língua específica deles, né? Cuba, por exemplo, é uma nação socialista dentro daquela realidade capitalista da América Central. Até hoje, Cuba, a população de Cuba, né, sofre com os embargos econômicos advindos da crise dos mísseis, né, do fim da União Soviética, daquela questão toda da Guerra Fria. Né? Então, até hoje, a população cubana sofre com esses embargos. Né? Você tem especificidades interessantes ali na América Central. Né? Por isso que eu acho importante, pessoal, a gente estudar cada país em separado. Né? Olhem atentamente um pouco da história, do clima, do relevo de cada país da América Central. Perfeito, pessoal. Dentro das atividades primárias, a gente pode citar também como a fruticultura, né, o algodão e o tabaco. Lembrem vocês que são produções expressivas. Né? O tabaco cubano, né, é famosíssimo no mundo todo como um dos melhores tabacos do mundo, né? Os famosos charutos cubanos. Né? Todas essas produções, cana, milho, algodão, café, tabaco, fruticultura, todas são de países quentes, tropicais, que recebem muita chuva. E assim eles podem produzir esse tipo de produção. Com relação aos recursos minerais, a gente tem ali em menor quantidade, Cuba, né, que produz níquel, né, ouro, né, alguma menor quantidade, mas o que chama atenção é a Jamaica na produção de bauxita. Bauxita é um minério de alumínio, que a gente faz alumínio. Né? E a Jamaica é um dos maiores produtores mundiais de bauxita atualmente. As principais cidades em tamanho populacional, né, a gente vai ter Havana, em Cuba, a gente tem a cidade de Guatemala, Kingston, que é a capital da Jamaica, né, e San Juan, que fica em Porto Rico. Né. Essas se destacam como os maiores centros populacionais desses países. Né. Pessoal, os conflitos centro-americanos são inúmeros, né? São países instáveis politicamente ao longo da história. Né? A gente tem uma série de conflitos, seria impossível falar sobre todos eles. Né? Nicarágua, né? Você tem um avanço socialista no século XX nesses países, mas o principal aqui que a gente tem que se ater é a influência dos Estados Unidos sobre esses países, mais especificamente aqui no Canal do Panamá, que é essa região aqui. Por que essa região é importante? É uma faixa estreita de terra e é fácil a gente passar de um lado para o outro, do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico e vice-versa, impedindo assim que eu precise dar a volta no continente para a questão do escoamento das produções, de comércio e tudo. Então, os Estados Unidos, sobretudo ao longo do século XX, foram impondo as vontades através do poderio militar e econômico, né? Através de acordos comerciais, muitas vezes que só era bom para o lado dos Estados Unidos, né? Os países menores muitas vezes não tinham escolha, né? Então foi se estabelecendo historicamente essa região de esses microconflitos. Né? Hoje os Estados Unidos têm uma ingerência, uma interferência menor sobre essas regiões, mas ainda assim influencia sobre todo o planeta, todo o globo. Né? Se a gente pegar, enfim, a história de influência dos Estados Unidos nos planetas, a gente vai passar aqui anos falando. Né? É o país que mais influencia na história geopolítica e no contexto geopolítico dos outros países, de acordo com seus interesses. Né? Então, a formação do Canal do Panamá não foi diferente. Deem uma lida, sobretudo na interferência do século XX que os Estados Unidos fez no Canal do Panamá. Tá bom? Aprofundem-se nesse tema. No século XX nós temos também conflitos internos em El Salvador e Guatemala, considerados guerras civis, né? Que, adivinhem vocês, foram mediados por que país? Que país que mediou esses conflitos para tentar, ao final do século XX, né, debelar essas guerras civis? Né? Sempre os Estados Unidos, muitas vezes com a ajuda da Argentina, foi possível. Hoje são países um pouco mais estáveis politicamente, mas ainda assim apresentam altos índices de pobreza, né, baixos níveis de escolaridade. Né? Então são países que ainda têm um período muito grande pela frente para o seu desenvolvimento humano, né? Nesse sentido dos direitos humanos básicos, de acesso a tudo, a informação e todo o contexto sociopolítico, né? Que foi muito alterado, muito influenciado por essa influência americana nesses países.
Dei uma pesquisada sobre a Guerra Civil em El Salvador e a Guerra Civil na Guatemala. Beleza, pessoal? Cuba é um caso um pouco diferente, né? Um pouco específico. Cuba teve toda essa ligação com a União Soviética, né? no processo da Guerra Fria, até a queda da União Soviética ali nos anos 90, né? Do século XX. Então, o que acontece? Os Estados Unidos vinha utilizando, colocando empresas, né? Se utilizando de uma forma deliberada do território cubano, principalmente depois do pós-guerra, né, onde você tem um auge do capitalismo econômico industrial americano. Então eles vinham avançando sobre esses países. No caso de Cuba, muitas empresas, muitas indústrias estavam sendo colocadas ali. Parte da população, influenciada pelo crescimento do socialismo no mundo, naquela época do século XX, algumas revoluções na América Central já haviam pululando, já haviam acontecendo, né? Então, influenciados por na África também, alguns países alguns grupos comunistas aqui no próprio Brasil, influenciado por essa onda socialista, eles através do famoso Ernesto Che Guevara e Fidel Castro, né, os famosos, né, eles conseguiram fazer a Revolução Cubana, ou seja, eles impuseram o socialismo, né, à ilha, e tiraram os Estados Unidos, suas empresas e esse avanço desses interesses americanos. Nesse caso, os Estados Unidos não gostaram nem um pouco dessa situação. Por quê? Cuba, que era uma ilha ali do lado da Flórida, do lado do seu território, começou a fazer o quê? A comercializar com a União Soviética, que era o maior bloco econômico na época, comunista, né? Eles não eram dois grupos, os comunistas e os capitalistas. Então, Cuba, agora comunista, expulsa as empresas e os interesses americanos do seu território e começa a comercializar, a fazer negócios e a trocar produtos com a União Soviética. O que acontece? No início dos anos 90 do século XX, a União Soviética cai, acaba, o mundo polarizado acaba, o capitalismo vence, o capitalismo toma conta da maior parte dos países do mundo. Então o que acontece? A União Soviética perde sua força, Cuba perde a sua força porque ele também não tinha a quem pedir empréstimo, a quem comercializasse os produtos, não havia países para fazer investimento no seu território. Aliado a isso, os Estados Unidos vêm como uma forma de vingança e falam: nós vamos exercer um embargo a vocês. Né? O que é o embargo? Os países do mundo, basicamente, nós estamos falando de comércio internacional, né, pessoal? Então, os Estados Unidos, muito poderoso, fala assim: olha, todos os países, quem comercializar com Cuba, não vai ter isso, não vai ter isso, eu vou parar de enviar tal produto, eu vou aumentar a taxação desse produto, né, da importação desse produto. Então, assim, ele cria um embargo em Cuba e induz que os outros países também não comercializem com Cuba. Então, a população, o povo cubano, sofre até hoje com isso. Né? A título de curiosidade, para vocês saberem, eles têm os carros dos anos 50. Os carros mais antigos do mundo rodam em Cuba. Por quê? Porque lá não tem indústria automobilística. Então eles têm que consertar os carros que estavam rodando lá desde os anos 60, para vocês terem uma ideia. Né? Então são situações sui generis que acontecem. Né? Hoje eu fico com pena da população de Cuba. Acho que esses embargos já poderiam ter caído, né? Até para que a população possa viver plenamente, né, a parte boa do sistema econômico do capitalismo, né, que é a internet, esse acesso à informação, toda esse mundo tecnológico que nós temos hoje. Cuba fica um pouco para trás, porque ainda sofre desses embargos que infelizmente duram até hoje, pessoal. Até hoje esses embargos são impostos pelos americanos, embora a economia de Cuba já esteja longe de ser uma economia comunista, como era na época, né? Eles estão paulatinamente abrindo, né, os negócios, as empresas, se permitindo que empresas entrem no país, né? E assim a população vai podendo ter um pouquinho de melhoria na qualidade de vida, né, e no seu acesso aos direitos humanos e básicos, os direitos básicos universais. Mas pesquisem, pessoal, pesquisem sobre Cuba, né, Porto Rico, a influência dos Estados Unidos em Porto Rico, né, a Revolução do Haiti, República Dominicana, Nicarágua, né, El Salvador e Guatemala, as guerras civis. Pesquisem bastante, que esse é um continente muito pequenininho, mas muito rico em sua expressividade cultural, política, econômica e histórica, tá bom? E, pessoalmente, a gente alinha os detalhes e aprofunda essa matéria
melhor, tá bom? Fico por aqui. Essa unidade acabou. Tchau, tchau.